No último módulo dos polímeros, no módulo 75, discutimos as propriedades mecânicas. Acabamos esta série sobre polímeros falando das propriedades mecânicas. E começamos pela deformação plástica. Bom, o comportamento em termos de deformação plástica está muito ditado pela temperatura de transição vítrea, a TG. O que acontece basicamente é que abaixo da TG o material tem um comportamento bastante frágil, enquanto que próximo da TG e acima da TG tem muita deformação plástica. Temos aqui nesta tabela alguns valores de TG para os polímeros mais importantes, mas aquilo que se pode dizer é que abaixo da TG o módulo é basicamente controlado pelas ligações de Van der Waals, que é da ordem dos 2 GPa. Acima da TG é como se essas ligações fundissem e então as moléculas podem deslizar facilmente umas em relação às outras. E então temos fração de giga, temos módulos da ordem dos megapascal apenas. Então temos aqui alguns, a TG é a temperaturas criogénicos, como as poliolefinas ou as borrachas. E convém que seja assim, porque são usadas em embalagens, portanto têm que ter capacidade de deformação, ou envedantes, e têm que ter o comportamento elástico. Os outros têm temperaturas bastante elevadas, são para ser usadas a temperatura ambiente e para ter resistência, porque são usados em aplicações que até podem ser quase estruturais. Como é que se explica a deformação plástica ao nível da microestrutura? Bom, relativamente à deformação elástica, essa tem a ver com a extensão das cadeias covalentes, principalmente. Relativamente à deformação plástica, pode ser o desenrolamento das cadeias, aquele emaranhado, começamos por desenrolar e até causar o deslizamento. Portanto, deformação plástica, 2 componentes, o desenrolamento e o deslizamento entre as moléculas. Em termos de mecanismos de ruptura, se nós solicitarmos um provete próximo da TG ou acima da TG, tipicamente a curva tensão-deformação é esta aqui que está obtida. Começamos com um emaranhado de moléculas e durante o ensaio, depois de ceder, temos um grande patamar correspondente à deformação plástica em que nós vamos desenrolar e alinhar as moléculas. A partir do momento em que elas estão alinhadas, a resistência aumenta porque estamos a solicitar basicamente ligações covalentes. Até lá é o desenrolar, é o deslizamento entre as moléculas. E este fenómeno chama-se cold drawing. Abaixo da TG, o que pode acontecer é que há formação de crazing. A curva tensão de formação é tipicamente esta aqui representada, com uma ductilidade já muito limitada, e então
durante o ensaio, o que pode acontecer é a formação de micro fendas, em inglês craze, que é fácil de detectar, na verdade, porque apresenta uma cor esbranquiçada. Pode-se verificar isso com objetos do dia a dia. Eu tenho uma régua que já deformei, estão a ver a cor esbranquiçada, e eu obtive isto fletindo várias vezes a régua, estão a ver, acaba por desenvolver um craze, porque eu estou claramente abaixo da TG do adesivo. Estão a ver? Acaba por ficar com os tais craze que dispersam a luz, fica uma cor esbranquiçada. Os polímeros, contrariamente aos metais, têm um comportamento muito diferente à tração e à compressão. Vocês podem ter casos em que a tração tem uma ductilidade muito limitada, até são bastante frágeis, mas a compressão até conseguem deformar-se plasticamente, formando bandas de corte, em inglês shear bands. Isto é o comportamento típico, a tensão de formação à compressão, e então podem ter um grande patamar dúctil correspondente à formação destas bandas de corte a 45 graus, que é com esta inclinação que os esforços de corte são máximos. Em termos de propriedades mecânicas, temos aqui um apanhado de todos os materiais que podemos ter: resistência mecânica para metais, cerâmicos, polímeros e compósitos, e obviamente que os polímeros não se comparam aos metais ou cerâmicos, muito inferiores. Portanto, para aplicações estruturais em que os esforços são muito elevados, teremos que os reforçar. Uma boa maneira de os reforçar é pôr fibras, e então tem os compósitos em que podem usar fibras de carbono ou fibras de vidro. Reparem que a madeira tem resistência comparável aos polímeros ou a alguns polímeros, mas como a madeira é muito mais leve, acaba por dar resistências específicas muito interessantes. Relativamente aos mecanismos de endurecimento, um deles já vimos, não é? É com reforços. Nós vamos ver isso mais ao pormenor quando falarmos da família dos compósitos, mas também pode ser misturando o polímero com outros polímeros, pode ser por estiramento, já vimos o cold drawing, é assim que se fazem, por exemplo, as fibras de Kevlar, ou por ligações tridimensionais, estamos a falar dos termoendurecíveis. Aqui tem o esquema daquilo que acontece quando vocês misturam partículas de borracha numa matriz frágil, por exemplo, de epóxi. Estas partículas tendem a fechar a fenda, a oferecer mais resistência à propagação da fenda, atuam como uma espécie de pequenas molas. Isto é muito comum no caso de epóxi para aumentar a tenacidade do material. Falando de tenacidade, a temperatura que vai marcar uma grande diferença em termos de comportamento é a temperatura de transição vítrea. No caso dos metais, recordam-se, a temperatura era a temperatura de transição dúctil frágil. Aqui é a temperatura de transição vítrea. Abaixo da TG ela é muito frágil. Acima da TG aumenta a energia absorvida. E dentro dos polímeros, aqueles que absorvem menos energia são os termoendurecíveis. São muito mais frágeis do que os outros polímeros. Já agora, é interessante fazer também o exercício de ver como é que uma borracha que, à partida, à temperatura ambiente, tem um comportamento altamente elástico, abaixo da sua temperatura de transição vítrea. Fluência é um tema muito importante nos polímeros. No caso dos metais, à temperatura ambiente, não nos preocupamos, não é um problema. No caso dos cerâmicos, muito menos. Mas no caso dos polímeros, é importante porque a temperatura ambiente estamos próximos da TG ou, em alguns casos, acima da TG. Portanto, vamos ter problemas de fluência. Quando estamos a uma temperatura bem abaixo da temperatura de transição vítrea, quando eu aplico uma força, eu tenho uma resposta quase instantânea em termos de deformação. E para representar o comportamento do material, basta uma mola.
No entanto, quando eu estou a uma temperatura próximo da TG, quando eu aplico uma força, a resposta em termos de deformação varia ao longo do tempo, vai demorar algum tempo até estabilizar, que é justamente o comportamento viscoelástico. Portanto, para representar o comportamento destes materiais, não basta uma mola, também precisamos de um amortecedor de Newton. Para aumentar a fluência dos polímeros, o que é que eu posso fazer? Bom, já sabemos que os termoendurecíveis aguentam muito melhor. No caso dos termoplásticos, posso aumentar a massa molecular, é mais difícil de desenrolar as cadeias. Posso usar termoplásticos cristalinos, aumenta a rigidez, já vimos, aumenta a densidade, mas também aumenta a resistência à fluência. Posso usar partículas de vidro ou de sílica, ou então fibras longas de vidro ou de carbono que praticamente elimina o problema de fluência. E com isto acabamos as propriedades mecânicas e acabamos também a parte dos polímeros.